Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Estelita. O nosso tema de hoje é Masking, e para o nosso bate-papo a gente escolheu a série Uma Advogada Extraordinária, que é da Netflix. Agora eu vou tentar pronunciar o nome do personagem principal, Won Yang-won, não sei como fala. É uma advogada de 27 anos no espectro autista. Criada pelo seu pai solteiro, ela tinha apenas uma amiga na escola que a protegia dos colegas que praticavam bullying. Na vida adulta, ela se tornou uma profissional excelente, tendo QI altíssimo de 164. Ela se formou com a melhor estudante da turma na prestigiada Universidade Nacional de Seul. Devido à sua inteligência e memória fotográfica, ela conseguiu um trabalho em um grande escritório de advocacia, se envolvendo com casos criminais incomuns e complexos. A série tem foco no crescimento da personagem, como advogada e pessoa, enquanto ela conhece novas pessoas que irão fazer a diferença em sua vida. E se você achou que não ia ter dorama no Diversiarte Podcast, achou errado. Dorama, para quem não conhece o termo, são os dramas coreanos, que são o equivalente da novela da Globo, o equivalente da novela... algo entre a novela da Globo e a novela mexicana. E eles têm legiões de fãs, né? Então, a Advogada Extraordinária no IMDb tem a nota de 8.6, que é uma nota altíssima, nota de nível de Breaking Bad, de Game of Thrones, né? E é uma série realmente... Bom, a gente vai falar sobre ela tem aspectos bem interessantes, né, na representatividade do autismo, mas ela tem toda uma linguagem que é associada a cultura coreana, né? E às vezes é até difícil para nós separarmos, né, o que vem da cultura coreana, o que são aspectos do ambiente de trabalho na cultura coreana e o que são aspectos da experiência da pessoa autista, né, no ambiente de trabalho, uma experiência talvez mais universal. Mas os doramas, eles têm umas características específicas, são episódios mais longos, são os episódios de 1h15, 1h20, normalmente as temporadas são de 16 episódios, então eles têm um formato um pouco diferente do formato que a gente está habituado de série estadunidense, por exemplo, e a gente está vendo, né, ultimamente, um crescimento muito grande. A Advogada Extraordinária, ela esteve no top da Netflix em diversos países por muito tempo, fez um sucesso quase tão grande quanto o do Round Six, né, do mais conhecido, a tradução do inglês seria o jogo do Lula, né, e que no Brasil virou Round Six. E o dorama, ele tem esse aspecto um pouco novelesco, né? Então tem essa representatividade dessa personagem, que é uma personagem autista, né? Que é Savan, né? Que é conhecida a pessoa, né? Com um QI muito grande, com conhecimento muito grande, com uma memória quase fotográfica, e que é uma representatividade que muitas vezes também é criticada por ser um estereótipo e não representar todas as pessoas autistas, mas, por outro lado, a série consegue trazer vários aspectos da experiência do ambiente de trabalho de uma pessoa autista, e isso não sou eu, Eduardo, que está falando, mas a gente acompanhou, né, e conversou viu, né, descrições, textos, reportagens de pessoas autistas elogiando como a série ela aborda uma série de aspectos, né? Os momentos de insight dela são tão exagerados, né? Com uma luz na cara, vento na cara, imagem de baleia no fundo, que obviamente, né, mostra que não é realístico aquela experiência, mas a série traz uma série de aspectos legais da representatividade de pessoas neurodivergentes e de pessoas especificamente pessoas autistas. Mas eu estou falando aqui, gente, eu não me dei conta, né? E esqueci de apresentar a nossa convidada do dia de hoje. Então, não sei se eu volto.
Vamos no freestyling! Até eu já queria fazer 2 pontos. Aquela assim. Então, eu comecei a falar e eu acho que eu me empolguei, Pedro. Isso é a melhor coisa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos apresentar a nossa convidada do dia de hoje, né? A Renata Simões. A Renata Simões, ela é repórter do programa Metrópolis na Cultura. Ela também, né, escrevia uma coluna para o Estadão chamada Dentro do Espectro, e ela foi diagnosticada e se autodeclara, né, como uma pessoa autista de nível de suporte 1. E a Renata tem sido foi ótima a nossa pré-conversa já, a gente resolveu, vamos gravar logo, porque senão a gente vai gravar, vai ficar aqui horas conversando. E eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, Renata, contar um pouquinho de você e de como você chega aqui hoje, de como tem sido a sua experiência também levando conhecimento sobre autismo para a população em geral. Obrigada pelo convite, Edu, Pedro, super honrada de estar aqui com vocês. Eu vou começar, na verdade, falando da advogada extraordinária, que você estava dizendo assim. Teve 2 coisas que me chamaram muita atenção, que eu fui dar uma pesquisadinha antes da gente conversar, né? Porque eu só tinha visto na época que eu fiz a coluna, que a série está sendo tão bem contada que ela vai ganhar uma versão americana, né? Porque os Estados Unidos têm muito problema com assistir coisa que não são o que eles fazem, então eles vão fazer, parece uma versão mesmo falada em inglês. E aí você falou assim, tem essa coisa da luz, né, da hora que vem o insight, e isso é uma das coisas que eu acho mais legal no Advogado Extraordinário, que eles têm um jeito de ilustrar a maneira como a gente pensa, que é muito figurativa, né, e isso acontece para determinadas pessoas no espectro. Então, sabe, eu lembro muito daquela cena do primeiro episódio, quando ela vai explicar lá o caso, e aí ela começa desenhando as baleias, né, porque tudo é o hiperfoco dela, as baleias, daí aparece ela, e aí daquilo leva, então assim, as conversas, sabe? Daí você vai abrindo para o seu hiperfoco para voltar para o assunto, né? Porque, na verdade, você tem que fazer algum paralelo com alguma coisa que esteja aqui muito forte para você conseguir elaborar sobre essas coisas mais prosaicas. Isso foi uma das muitas coisas que eu aprendi ao longo desses agora quase 9 anos de diagnóstico. Eu fui diagnosticada entre 36 e 37, eu estou com 46 agora. Gente, não, acho que foi menos 2017. Enfim, tá, gente? Pula essa parte da matemática, acho, mas é isso. Foi entre 2015 e 2016 ali. Eu já era jornalista, né? Eu trabalho desde os 20 anos de idade. Já fiz multishow, já fiz video show, já fui freelancer. E aí, nessa época de freelancer, eu trabalhei com TV, com rádio, enfim, eu gosto muito de comunicação mesmo. E é engraçado, né, quando você pensa em alguém no espectro gostar de comunicação, mas eu sempre acho que tem a ver com isso, né, com tentar entender onde está justamente o bug do nosso cérebro. E aí, em algum momento, teve essa oportunidade de escrever sobre o autismo. E acho que nesse sentido a gente faz um trabalho parecido, porque era sempre essa ideia, né, de conseguir conectar com alguma coisa que seja da realidade próxima a todos. E a ficção é maravilhosa, né? Porque ela nos dá muitos suportes, mas graças a Deus a realidade é sempre mais criativa e ela acaba rendendo até mais assunto do que a ficção. Então, acho que assim, dentro do que eu penso na Advogada Extraordinária, talvez assim, aquela primeira cena dela chegando no escritório, sabe? Que ela pega e aí ela meio abre a porta dela, foi contando. Para manter a calma. 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, aquilo é tão claro que é isso. Eu não posso, porque a gente, muitas vezes, está tão dentro da nossa cabeça que entra já solando, né? Coitado do jogador que estiver ali, porque vai ele, vai a bola, vai o goleiro, vai todo mundo ali junto. Então, acho que entendo muito isso, né? A gente não entende, não fica claro na narrativa exatamente como que ela começa a desenvolver esses truques, né? Eu preciso contar para entrar, eu preciso fazer, mas a gente vê desde o começo já essa colocação que talvez para a vida profissional ela vai ter que desenvolver habilidades ordinárias e não extraordinárias, né? Como o pai dela fala, não vai falar de baleia, pelo amor de Deus. E tem uma coisa que é interessante, que ela já começa e que é algo que ela repete ao longo da série 500 vezes, é como ela se apresenta, né? Então ela diz, eu vou ler aqui, meu nome é Wu Yang-Wu, não importa a ordem que for lido, como catraca, caneca, casaca, cômico, careca, Wu Yang-Wu.
E, obviamente, né, em português isso não faz nenhum menor sentido, né, porque lá as sílabas, né, os ideogramas são em sílabas, não são em letras, né, então lá faz sentido essa coisa de ser invertido, para a gente não faz nem muito sentido, mas é uma coisa que ela vai sendo repetido e depois de um tempo o pessoal até começa meio a incorporar como um aspecto, né, aquela coisa, né, de rir com você, não rir de você, né? E aí as pessoas começam, lá, advogada catraca careca, né? Então tem esse lado assim de que as pessoas no ambiente de trabalho, de uma certa forma, reconhecem como ela reconhecem esse script. E aí você que é jornalista, que trabalha com televisão, né, a gente está muito conhecido, né, sabe muito bem o que é um script de cinema, um script de televisão. Mas o que é um script no contexto do autismo e como isso se relaciona com esse tema, né, que a gente vai conversar hoje, que é o tema do masking, né, da camuflagem. Qual é a relação entre script e camuflagem? Yeah. Eu acho que o script, a gente começa pensando, né, vamos seguir na relação com o jornalismo, né, ou com o cinema, ele é a sequência de ações e de falas que a gente vai ter. Logo também nesse começo desse primeiro episódio, já quando ela tá adulta, ela fala que ela gosta do prato preferido dela, que é o gimbap, porque você vê tudo e nada te surpreende, né? Entendi. Então, se você pensar que para quem está no contexto do espectro, tudo sempre acaba assustando, porque a pessoa está tão dentro de si que ela não consegue, né? O contato com o que vem de fora, esse estímulo é sempre muito grande, essa predileção por rotinas e padrões faz sentido. Agora, como é que você aprende isso? Porque na hora que você vai precisar da interação social, ela não segue um script de verdade, né? Mas hoje em dia isso é um jeito em que, por exemplo, existem muitos grupos de apoio. Existem muito grupo. Gente, eu estou assassinando português ao vivo, tá? A língua portuguesa. Existem muitos grupos de apoio que fazem isso, né? Então eles te treinam. Isso é uma coisa que começou muito nos Estados Unidos. Eles te treinam para situações sociais. Então eles te dão um script. Então, Eduardo, você vai sair. Você vai no cinema com a sua turma pela primeira vez. Como que você age? O que você tem que fazer? Eu acho que isso começa como uma maneira da gente tentar, né, acolher e trazer cada vez mais as pessoas para esse contexto de sociedade, mas como a gente vive nessa sociedade que cobra muito da gente a performance e a perfeição, isso no campo oposto, a gente começa a pirar em desenvolver fórmulas para que as pessoas não percebam que eu sou meio esquisita. Só talvez um pouquinho esquisitinha, mas não muito. Entendeu? Então, né? Eu volto para a cena da porta. Então, as pessoas demoram 5 segundos para falar, depois que elas abrem as portas. Então, eu vou contar até 5. O script, no fundo, ele é uma sequência de ações e de falas que pode ser aplicada a qualquer situação profissional ou da sua vida. Isso vira um masking quando você começa a deixar de viver a sua vida para só obedecer esse roteiro. Uhum. Deu certo, gente? Não, já com a Amanda Ramalho, sabe? Esquizofrenia, a gente termina de falar e fala, fez sentido? Será que eu não estou falando maluquice aqui para essas pessoas? Nossa, fez super sentido. Então, o script é essas frasezinhas, esses roteiros para lidar com situações padrões do dia a dia, que uma pessoa neurotípica já teria incorporado, talvez, né? E uma pessoa neurodivergente, ou uma pessoa, mais especificamente uma pessoa autista, ela vai tentar reduzir o grau de incerteza na interação, né? Por meio de incerteza, de ansiedade, de possibilidade de ter um colapso, porque essa história do cinema, que existem grupos realmente principalmente ligados a adolescentes, uma das primeiras coisas que eles organizam são passeios para ir ao cinema, né, e ao shopping, porque já são lugares que têm muitos estímulos, né, mas que teoricamente é a coisa mais comum da gente fazer quando a gente é, né, novo. Só como é que você chega num lugar que você nunca viu, a primeira coisa que te dá é uma travada do tipo, o que eu tenho que fazer, qual que é a coisa certa, porque nessa hora você já está com muito medo de rirem de você, porque você tem um jeito fora do padrão de existir. Então, você vai receber um livrinho, vai falar,
Renata, você vai chegar, vai ter um guichê, nesse guichê vai ter uma pessoa, você cumprimenta ela, fala qual é o filme que você quer e qual que é, né, o lugar que você vai escolher. Esse é o padrão de interação. Você não precisa ficar amiga da pessoa. Eu, quando era nova, achava que todo mundo que eu encontrava tinha que ficar amigo. Então, assim, pobre de todos os vendedores de pipoca da minha vida que tiveram que conversar muito comigo, entendeu? Porque a ansiedade social me fazia começar a falar loucamente. Eu acho que tem uma cena dela meio assim, tô tentando lembrar agora que ela tá na chegada do tribunal, agora a pessoa tá meio desmemoriada. Que ela começa a falar loucamente, como, né, assim, daquele jeito dela com uma pessoa que você fala, cara, não, amiga, eu sei, você tá nervosa, você não sabe o que fazer aí. É só seguir, não é para bater papo com a pessoa. Não, eu acho que tem. Acho que é. Tem nos primeiros casos de tribunal, e eu acho que isso, a série. Eu achei bacana, que eu achei que a série fez isso evoluir bem. Nos primeiros casos de tribunal, mostra o nervosismo dela. E aí, de novo, também, eu acho que é importante a gente separar, né, o que é de uma experiência de uma pessoa neurodivergente e o que é de qualquer jovem que está começando no mercado de trabalho, né? Então, qualquer jovem advogado que vai pela primeira vez no tribunal para falar na frente do juiz vai ter um nervosismo, vai ter uma ansiedade, e que isso vai diminuir ao longo do tempo. Isso é comum de todo mundo, né? Eu acho que você falou é lindo, porque no roteiro da série é muito fácil a gente ver ao longo dos episódios como, é óbvio, né? Ela não tem uma habilidade social, né, tida como uma padrão, mas ela vai desenvolvendo, assim como nós, né? Nós, assim como quase todas as pessoas, né? Dentro de um mercado de trabalho, você vai aprendendo também, né? E é isso que eu achei interessante dessa série. Eu acho que ela... você mencionou, né, também que o Bom Doutor também era um dorama, né? Era uma série, e aí foi para versão americana. Ele também foi. Eu não sabia que o Doctor tinha começado eu também não sabia como série asiática. Foi. Porque eu li também isso, que tem gente que chama que Advogada Extraordinária é a versão, né, de tribunal do Doctor mesmo. Mas eu achei, para ser muito sincero, né? A versão americana do Bom Doutor eu não consegui aguentar, porque só tem personagem chato. Cruz credo, como tem gente chata naquela série. Todo mundo é chato. Pessoa que fala dessa série que, tipo, acha muito legal a série, né? Todo mundo fala que é muito chato. Também já parei pra assistir uma vez. Agora, só puxando sobre a série, né, Advogada, o que me chamou muita atenção também foi em relação ao colega dela de trabalho, que ela ficava falando sobre baleia. Não exatamente porque ele gostava de ficar falando sobre baleia, mas ela o tempo todo, tipo, ligava para ele do nada e desligava, só para falar sobre aquilo. E o que eu achei interessante também foi que numa conversa dele com outra colega no carro, né? Eu sei que a outra pessoa, não sei exatamente se ela falou de um jeito ruim ou bom, mas sobre ele colocar um certo limite nessa interação, e ele não quis cortar na interação com ela, mas ele falou, a gente vai conversar sobre baleia, tal tempo, né? Em outros a gente conversa sobre outras coisas. Isso também ajudou ela a conseguir entender a que momento que ela falava sobre isso, né? Por seu hiperfoco, em que momento ela conversava sobre outras coisas. Também achei muito legal, muito bacana da parte dele, e o fato de tipo, o simples falar, não vamos falar agora sobre baleia. Ela falou, tá bom. Sabe? Porque é isso, nossa, você trouxe uma coisa muito massa, porque eu acho que tem, né, se a gente está falando sobre interação, né, dentro de um ambiente de trabalho, e você tendo conhecimento que você tem alguém que tem algum tipo de necessidade de suporte diferente, é importante talvez que você fale coisas que para você é óbvio, mas para ela não é. Porque uma coisa é o pai dela falando no começo, olha, não fale sobre baleias, né? Quando ela vai, naquele primeiro dia, o pai fala, não fale sobre baleias, não faça isso, não faça aquilo. E outra coisa é alguém que trabalha com você falar, olha, tá bom, a gente tem um limite, né? Tá aqui. Eu me lembro de uma reunião de pauta em que eu estava com um giro muito alto, estava muito sensível, ainda, sei lá, tinha tomado café e chocolate, sabe? Aquela coisa errada no meu caso para fazer. Porque para quem tem TDAH e está dentro do espectro, fazer isso dentro de uma reunião é tipo convite para uma ebulição, né? E aí uma das pessoas falou para mim, calma, cara, a gente não está conseguindo te entender. Você está falando tão rápido, seu pensamento está encadeando tão rápido que a gente não consegue te acompanhar.
Isso eu acho que é um jeito cuidadoso, sabe? Das pessoas falarem. E assim como eu já ouvi pessoas quase gritarem comigo, não tá dando para te entender. É bem diferente, né? E quando a pessoa vem com esse jeito de falar, não é mimimi. Eu tô querendo dizer assim, que quando você vem de um jeito agressivo para falar, todo mundo no espectro é muito reativo. Isso é uma das características. Então, se você vai virar agressivo, ou eu vou me fechar, ou eu vou responder de forma agressiva. Porque é tudo tão literal que se você é agressivo comigo, você está dizendo que eu posso ser agressivo com você. E eu tendo a dizer, a minha agressividade ela é um pouco mais direta, porque eu não tenho aquele filtro. Hoje no dia, isso foi também coisas que eu aprendi. Às vezes eu saio de cena e depois vou falar com as pessoas. Foi uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do tempo, porque... Né, não vamos citar todos os chefes que já viram esse dedinho girar e falar todas as verdades que ninguém sabia. Entendeu? Então, acho que tem uma coisa e que é difícil também pedir, mesmo para o neurotípico, porque a gente está numa sociedade muito acelerada, né? Então, como é que a gente faz para estar presente, para ter atenção? E esse colega dela, né? Enfim, é um dos... É muito massa, você falou, adorei, né? Porque é isso, ele tá sendo atencioso no melhor sentido da palavra. Olha, exato, e tipo, esperar que ela pense que, não vou ficar falando sobre isso, não vai acontecer. A pessoa também não vai adivinhar, porque ela é uma pessoa autista, então, tipo, ela vai falar sobre baleia, até porque ele deu essa liberdade, então ela entendeu. Então, toda vez que eu quiser falar sobre baleia, eu vou ligar para ele. E aí, esse ato dele de chegar, assim, super simples, uma conversa super rápida de temos um horário para conversar sobre baleia, horário para conversar sobre outras coisas. E ela falou, tá bom, então. Achei muito legal isso passar na série, porque para pessoas que não saibam muito sobre o assunto, ou que não conhecem uma pessoa e vá a conhecer ou a trabalhar com tal pessoa, é interessante, porque é uma coisa muito óbvia, né? Muito clara. Ele foi cuidadoso, ela entendeu, então acho que é uma super dica, né? Para quem não conhece sobre. Teve uma coisa que você falou, vou até também perguntar, não sei como é que foi para ele, assim, mas para mim, né? O primeiro diagnóstico que eu tenho, ainda era a época da síndrome, né? Você falava muito em síndrome de Asperger ou em autismo altamente funcional. E que eu traduzia como trabalharás muito bem e não terás um coleguinha, né? Terás um amiguinho na escola. E a gente vê isso na série. Dramática um pouco. E a gente vê isso na série, né? Ela não tem coleguinhas na escola, mas à medida que ela vai se desenvolvendo no ambiente profissional, ela começa a ter amigos, né? Amigos, claro, você vai ter... É uma novela. Você vai ter, né, o vilão, você vai ter aquela pessoa que, de repente, a gente se descobre que você nem imaginava que podia ser um parça, e é um parça, mas você vê ela se desenvolvendo, né, afetivamente, que é um estereótipo do autismo, né? As pessoas acham que por essa maneira um pouco particular de agir, você não tem empatia, ou não tem coisa, quando é muito mais um outro jeito de compreensão da realidade. O que faz com que muitas vezes a gente sofra de sincericídio, não é verdade, Eduardo? A gente também estava falando antes de gravar. A gente estava falando desses maskings, né? Das vezes que a gente realmente é muito sincero, ou rigidez cognitiva. Uma coisa que foi muito interessante, né? Quando eu tive também um diagnóstico tardio, como muitas pessoas neurodivergentes, eu acho que hoje em dia eu trabalho como empreendedor, porque eu não me sentia também 100%, né, acolhido, né, o 100% entendido como eu era no ambiente corporativo, né? Isso nem era algo que tinha me passado pela cabeça, mas quando veio o diagnóstico eu me dei conta. E eu acho que você trouxe uma coisa também dessa inconsciência, né? Foi muito engraçado, porque eu fui fazer o processo de diagnóstico há uns 2 anos atrás, eu achei que eu tinha autismo, né? Não tenho, e eu acho que realmente hoje em dia eu entendo muito claramente que tem muitas características importantes para o diagnóstico do autismo que eu não tenho. E aí, né, a neuropsicóloga, são várias sessões, o diagnóstico não é assim rápido, né? São várias sessões. E eu voltei de uma sessão e eu perguntei para o meu esposo assim, eu acho que ela acha que eu tenho TDAH, mas eu achei estranho, porque você acha que eu sou impulsivo? Antes de eu terminar de falar a frase, ele falou assim,
Você acha que eu sou impulsivo? Sim. Sim, com certeza. Ele só estava esperando esse momento acontecer para ele concordar. E aí eu falei, nossa, mas será que eu era impulsivo? E aí você começa a repassar o filme da sua carreira profissional, né? Então, algumas habilidades sociais que eu aprendi no início do trabalho era tipo, já mandei e-mails assim, cuspindo marimbondo, exagerando muito a situação, né? Porque uma das características do TDAH também, né, é essa sensibilidade à rejeição, né? Então, às vezes, uma situação, quando você se sente rejeitado de alguma forma, você pega e aí dramatiza demais a situação e acaba também, às vezes, né, exagerando, assim, né, tirando totalmente fora da proporção do que realmente aconteceu. E aí, uma das técnicas que eu descobri foi tipo assim, você tem vontade de mandar um e-mail? Segura, né? Escreve o e-mail, não manda, lê no dia seguinte, relê. Né? Mas não relê na hora, porque às vezes você relê na hora e continua manda, né? Vai dormir, no dia seguinte você lê, revisa, se ainda não está seguro, espera mais um dia, né? Então espera alguns dias. Então são algumas coisas que eu fui desenvolvendo que tem a ver com esse desenvolvimento de habilidades sociais. Só que na época eu não tinha um diagnóstico, então eu achava que, tipo, eu estou aprendendo sobre como é um ambiente de trabalho, que aí linka com o que você trouxe, né, Renata, da questão da uma sociedade do desempenho, né? Então, todo mundo, de uma certa forma, tem que colocar uma máscara para trabalhar. Sim. Todo mundo. Né? Eu falo que tem. Às vezes eu pergunto para as pessoas quem que você quer, né? Quando me convidam, quem que você quer que vai? A pessoa física ou a jurídica? Qual das duas que você está convidando, né, para o rolê? Isso é legal, isso é legal. Isso é uma forma. É uma forma porque às vezes eu achava, entendeu? Que as pessoas estavam me convidando porque, sei lá, Edu, você está me convidando porque a gente conversou e foi legal, e na verdade você queria apresentadora de televisão. E isso já, por si, já é um masking, né? Você entender que quando você está ali naquela função, porque eu acho que essa talvez seja, quando a gente fala da masking no ambiente de trabalho, para mim a linguagem não verbal mais difícil é a hierárquica. A hierárquica e é dessas, assim, né? Desses arranjos que tem ligados à importância, à manutenção e fidelidade de clientes. Isso para mim não faz o menor sentido, mas eu já entendi que tem que aprender. Acho que voltando para a advogada, né, que você falou, você falou, né, da sua impulsividade. Eu me reconheci muito na cena, né? Vou ficar falando do primeiro, porque como a gente está imaginando que a gente vai estar falando com algumas pessoas que não viram, então, para ambientar, ela uma hora vai mostrar, né, para o grande chefe lá do escritório que ela entendeu um caso que eles queriam que, né, só atenuar a pena, que não, que a mulher era inocente. Uhum. Ela faz uma grande explicação e o chefe fala, legal, né, que bom, realmente eu não tinha pensado nisso dela. Ai, que bom que você viu a tempo, não é verdade? Né, pro chefe dela. Não, e depois ela ainda fala, você quer que eu explique os tipos de indenização? Talvez você não saiba, deixa eu Talvez você não saiba os tipos de indenização. Cara, eu já briguei, assim, daí eu olho, porque, né, a gente começa muito novo no mercado de trabalho, e a gente tá falando de da gente que tá aqui, todo mundo tá ouvindo, você ainda não tem esse jogo de cintura. Então, assim, eu já tretei, tem um chefe meu do Multishow, quando eu entendi, eu quase liguei para ele, assim, tipo, 20 anos depois ainda dá pra gente conversar, assim, eu te pedir desculpas por aquele dia, porque eu tenho texto sobre como era a vida. Ok, obrigada. Que bom que ele não me demitiu naquele dia. Nossa, e eu acho que é esse lado humano que a série traz, que é muito legal, esse lado humano do ambiente de trabalho, né? Eu acho que a série ela é leve, ela é uma série leve, ela trata de temas bastante polêmicos, tem um episódio, que eu falei, depois desse episódio eu preciso descansar. Tem um episódio em particular que é uma temática bem, bem complicada e bem pesada, mas trata de temas assim, sobre homossexualidade na Coreia, trata de temas sobre corrupção, suborno, ambição, relações de trabalho, né? Trata de planos, né, de demissão, né? Então
trata de uma série de temas assim super polêmicos de uma forma leve. E ao mesmo tempo... Né? Fala. Não, você falou dessa coisa da Coreia, né? E a gente tem isso, né, também. Assim, a gente falou essa história do chefe. Você já imagina, se no Brasil isso já é um tabu, imagina na Coreia ela fazer isso, né? Nossa, total. E aí eu acho que tem esse lado do que o Pedro trouxe, que a série mostra como é que você pode ser mais sensível também com as diferenças, né? As neurodivergências, como você pode ser acolhedor, porque, bom, tirando um colega que está ali no papel meio do vilão, né, da história, mas também é um vilão bem estagiário, jovem vilão, né? A gente até entende um pouco da motivação dele, né? Competir para ser efetivado, não sei o quê. Mas tirando né, esse vilão, você tem um contexto em que ela consegue, e que isso que eu gostei muito da série, ela não é o autismo, ela é uma personagem com uma personalidade que tem autismo, né? Ela não é para ser a representação do autismo, e a gente vê essa relação no ambiente de trabalho, como ela pode ser humanizado, mesmo na Coreia, que tem um contexto mais hierárquico. E aí você puxou a questão do sincericídio, aí eu não sei se eu conto agora a história que eu contei mais cedo. Pode contar. Carreira profissional, eu estava gerenciando equipes comerciais, parceiros comerciais. E aí eu gerenciava esse time externo de vendas para a empresa. E o meu chefe, que era o diretor comercial da empresa, que eu era uma pessoa que eu admirava muito e que tinha muito respeito, ele tinha uma forma de conduzir as conversas e de desenvolver, né, as pessoas na equipe, muito em conversas, né, até às vezes em conversas, na maioria das vezes em conversas individuais, né, de fazer a pessoa pensar, não, mas que tipo... isso é uma forma estranha, a frase era, isso é uma forma estranha de se fazer negócios. E aí ele me deu uma missão de assumir e fazer um turnaround, né, nessas equipes comerciais, fazer com que essas equipes comerciais externalizadas, que estavam meio às moscas, um pouco abandonadas, que elas realmente recuperassem o ritmo, né? E aí eu tinha responsabilidade sobre essas duas equipes, a gente eu sentei, combinei com eles, a gente desenvolveu um plano de desenvolvimento, desenvolveu metas e um plano de acompanhamento de 6 meses. Uma dessas equipes, a gente estava conseguindo fazer o turnaround, a outra não. E aí, numa reunião comercial lá, 4 meses depois da história, eu estava apresentando os resultados e, por um acaso, essa equipe comercial ela estava aparentemente aparecendo que ela ia chegar na meta. E aí eu apresentei o resultado, e aí o meu chefe virou para mim e falou, não, mas espera aí, que se eles atingirem a meta. Eu falei, olha, se eles atingirem a meta, eu vou fazer o que a gente combinou, eu vou reconduzir o contrato. Aí ele, eu acho que você devia pensar num plano para você não reconduzir o contrato, porque a gente sabe que mesmo atingindo a meta, não é uma parceria que está sendo interessante para a gente, vantajosa para a gente. Aí eu falei, eu acho isso uma forma estranha, devolvi a frase para ele. Eu acho isso uma forma estranha de se fazer negócios. Eu não vou fazer isso, né? Eu tinha um combinado com eles, se eles cumprirem a meta, eu vou cumprir a minha parte do combinado. Recentemente eu passei por uma situação em que eu estava, né, trabalhando para um grupo que, enfim, né, eu era, digamos, a ponta 3, né, eles tinham um contratante acima deles, né, meu trabalho que eu desenvolvia para eles era o que ia ser entregue, e essa empresa maior estava extrapolando os limites do combinado, que, voltando às questões éticas, isso para mim é muito, 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 muito difícil, assim. Né? Eu sou aquela que é quase abraçada, o combinado não sai caro, é quase abraçada do tipo, olha, a gente detalhou o processo, se você deixou de fazer isso, seja pela sua incompetência, seja pela sua falta de organização, você não pode me punir minha equipe, né? Fazendo a gente refazer um trabalho. Eu demorei para entender que é isso, que às vezes tem questões de hierarquia e de interesse que fazem com que isso sim seja possível. Então, hoje em dia, eu também já faço, graças a essa característica que a gente estava falando,
falo, olha, gente, eu entendi que a gente está num ponto aqui em que, para mim, isso é uma rigidez, eu não acho que isso está certo, porém, eu entendo que, às vezes, em hierarquias profissionais de corporações, isso faça sentido, então fiquem à vontade para me falar se isso tem que ser feito. Entendeu? Acho que tem um lugar de... Você estava falando dessa coisa do quanto o cuidado com o outro dentro de um ambiente neurodiverso, não só, acho que diverso como um todo, ele pode acontecer e é muito bacana para todo mundo quando ele acontece. Eu sempre lembro da Luciana Viegas, do Vidas Negras com Deficiência Importam, que é uma mulher, enfim, uma mãe de periferia de São Paulo, uma maravilhosa, que foi se descobrir, foi ter o seu diagnóstico quando foi atrás do diagnóstico do filho, porque ela é professora, dá aula sobre isso. E aí ela fala, a inclusão só se dá pelo afeto. Se você não pensa que a sua casa tem escadas e que o seu amigo de cadeira de rodas não vai entrar, até você ter um amigo de cadeira de rodas e pensar, puxa, talvez eu não possa morar num prédio que só tem escadas. Uhum. Então, assim, a partir da hora que você tem um ambiente de trabalho mais diverso, todo mundo ganha, porque também todo mundo se humaniza. Eu acho que isso a gente também vê ao longo da série, né? A gente começa com uma Yangu muito preocupada, voltando ao masking, em seguir todos os conselhos que todo mundo dava para ela sobre não fazer isso, não fazer aquilo, não ser estranha nesse lugar, não ser estranha nesse lugar. E ela vai conseguindo descobrir uma maneira de navegar pelas suas próprias características, e valorizá-las e trabalhar em cima delas ao longo da série, que muitas vezes romantiza, mas que tem, no episódio 3, aí logo no comecinho, 2 situações que eu acho sensacionais, que é uma pessoa que, a Yangu estaria entre o nível de suporte 1 e 2, aí você vê uma pessoa já no nível de suporte 2 e 3, tendo uma crise, e não aparece um pó de pirlim-pim-pim que resolve, acho que eles tratam uma crise de uma maneira bem realista dentro do que cabe, do mundo água com açúcar de um K-drama. E tem também a cena que eu comento muito, que é a cena tem uma cena, na verdade, que agora comecei, não vou dar spoilers, vocês vão ter que assistir, mas que ela coloca para mim uma contradição que é muito comum, ou pelo menos que eu me identifiquei muito quando você entra num ambiente de trabalho, que é, cara, como é que eu consigo ter qualidades tão espetaculares em algum lugar, Então eu tenho um pensamento muito rápido por conta da hiperatividade, e do TDAH, que eu já aprendi a domar. Tem algumas questões relacionadas ao autismo juntas. Então, eu normalmente entendo coisas e consigo fazer ligações muito rápido, coisas que, nesse sentido, seriam uma habilidade extraordinária. E, às vezes, você tem situações totalmente cotidianas, sentar para tomar um cafezinho com os amigos do trabalho, que, para você, são muito difíceis. E essa contradição, talvez eu acho que seja o grande desafio que o mundo profissional coloca para quem está em algum campo do espectro, como é que algumas coisas podem ir tão bem, inclusive bem acima da média, e outras coisas que são simples, elas me fazem só me sentir uma idiota, só me sentir, só me autodepreciar, Nessa hora ela até faz uma brincadeira com o nome dela mesma, do tipo, pô, eu sou esperta, eu sou, o meu nome poderia significar isso, mas ele também poderia significar inteligente e burro ao mesmo tempo. Eu acho que o ambiente de trabalho, como todo ambiente também competitivo, também de sociedade, ele é desafiador para quem está em qualquer campo da diversidade, Seja a gente está falando de gênero, de raça, de questões cognitivas, porque ele tenta o primeiro princípio é padronizar, A gente vem, pelo menos, dessa escola, que é a escola dos anos 50, e agora a gente tem tentado quebrar isso. Nossa, eu fui derivando, nem sei onde fui parar, gente. Não, eu acho que você fez várias conexões super legais. Eu vou até puxar para o Pedro para falar porque o masking é você não ser, fazer para que você não seja percebido como diferente, como você deixa muito bem definido, mais cedo, Renata? E isso tem alguma relação, talvez, com a passabilidade. Você enxerga alguns paralelos com a sua experiência também. Na verdade, foram fases, Porque
pessoas trans que fazem tratamento hormonal vivem uma coisa, né? Pessoas trans que não fazem tratamento hormonal vivem outras. Mas eu consigo ver se muitas coisas em comportamento. Por exemplo, vocês falando sobre a própria questão do masking, no início da minha transição, eu me pegava muitas vezes, tipo, não vou sentar dobrando a perna porque isso é feminino, sabe? Vou tentar fazer com que minha voz fique um pouco mais baixa, tentar puxar uma forma mais grave de falar para que as pessoas não vejam. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gesticula muito. Eu falo muito e a minha voz vai afinando enquanto eu falo, em algumas vezes, principalmente antes, né, no começo da minha terapia hormonal. Então, isso eu comecei a mascarar conforme o tempo foi passando, para que as pessoas não vissem esses aspectos femininos em mim, para que as pessoas respeitassem e me chamassem do pronome que eu quero ser chamado, do nome que eu quero ser chamado. Então, acho que isso a gente consegue conectar, por exemplo, com o que vocês falaram, assim, dá para entender, inclusive, essa relação que eu posso fazer faz eu conseguir entender mais, né, o lado de vocês. Não vou passar pela mesma coisa, do mesmo jeito, mas eu consigo interligar com essas coisas e eu consigo tentar me colocar no seu lugar, tentar entender o que você passa, para conseguir respeitar, né, a situação que você está passando. Isso é muito legal, assim. Mas passei por muitas questões, né, como o Edu falou, no primeiro estágio, né, foi minha primeira vivência em um trabalho com pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, para mim aquilo ali foi um inferno para mim, assim, no começo, principalmente. Aconteceu algo interessante, apesar de ter acontecido muitas coisas negativas, conforme eu ia explicando como eu me sentia, alguns colegas de trabalho foram entendendo como que era, né, para mim, se colocando um pouco no meu lugar. E eu gosto de fazer assim isso, de tentar explicar como eu me sinto com algo da pessoa, se ela me der a oportunidade de desabafar. Pode ser até sei lá, um conselho interessante para quem quer tentar explicar como está se sentindo para o outro. O outro só vai entender se você pegar algo da vivência, assim. É muito difícil uma pessoa conseguir se colocar no seu lugar sem conseguir conectar com nada. Então, pode ser até uma forma de explicar, né? Eu não sou uma pessoa autista, não tenho TDAH, não tenho diagnóstico de nada, então não posso dizer o que seria fácil ou não de se fazer, né? Eu não sei como é. Mas eu acho que pode ser algo interessante para se uma pessoa está chegando no mercado de trabalho agora, né, ou tá entrando numa faculdade, ou tá na escola, talvez uma forma de tentar explicar como se sente, porque realmente você mascarar seu jeito, né, você ficar se policiando o tempo todo, tipo, uma pessoa tá falando uma coisa para você e você tá pensando, no meu caso, né, voltando pro meu caso, tipo, não vou fazer isso com a mão, não vou falar de tal jeito, imagino que, né, voltando pro caso de pessoas autista, deve ser a mesma coisa. Então, tipo, você acaba não prestando atenção em volta, porque você tá focando para não parecer algo, né? Para não incomodar o outro. Você começa a se incomodar para não incomodar o outro. Então, você tá tão preocupado em não parecer, né, o que as pessoas percebam, que você não tá também presente ali naquela conversa. Eu acho que essa que é a minha, talvez minha maior agonia, né? Assim, por conta da falta, no caso do espectro, às vezes, de compreensão do que estava sendo dito, no começo eu pedia para as pessoas explicarem várias vezes. Mas, Pedro, eu não entendi o que você quis dizer. Fala de novo. Na terceira vez você explicava, ou você estava sem saco, ou você não entendia porque eu não entendia, e a conversa já tinha ido para o vinagre. Então, o meu masking durante muito tempo foi fingir que eu entendia. Ah, isso, então tá bom. Saía o quê? Saía de cada conversa com uma lista. Pesquisar terapia hormonal, pesquisar Unicamp, pesquisar. Mas fingindo que eu estava entendendo tudo, cara. Então, assim, perdia também a chance de estar na conversa, né? De estar ali. Você fala isso de trazer o outro para si. Eu penso muito a mesma coisa, assim, estou muito alinhada com você, Pedro, porque eu acho que essa coisa é difícil a gente falar, né? Que o que se convencionou muito, essa coisa do tipo, você tem que botar empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, porque no final das contas cada vivência é única. Eu também não sei o que é a sua. Agora, se eu me dou o direito de ser como eu sou e de querer o que eu quero, como é que eu posso não te dar o seu direito
né? Então eu acho que é muito mais sobre isso. Sim. Eu tenho que dar ao outro todos os direitos que eu me dou. E aí você entende também que as pessoas que normalmente nos rechaçam são pessoas que elas gostariam de ser como elas são e elas não têm coragem. Né? Elas não. É muito sempre sobre isso, né? Eu brinco que o jeito mais fácil das pessoas falam, nossa, mas você tá tão cabeçudo, Renata. Eu falo assim, pensa assim, ó. Você não se dá o direito de parar de gostar de alguém e terminar um namoro? Então, porque a outra pessoa também tem o direito de parar de namorar você e parar de gostar de você. Tadá! É isso, né? Para todos os lados. Eu não sei se vocês já falaram disso aqui, que e diretora, né? Já que a pessoa hoje em dia se coloca como não binária, mas na época ela era mulher, a diretora e roteirista de Transparent transicionou depois da série, né? E tem um talk dela muito massa, depois eu vou te mandar, e aí qualquer coisa vocês botam, porque é justamente dela falando. Nessa hora ela já não é mais ela, então é justamente de ele falando disso, de como da primeira vez em que ela entende, em que é percebida a perspectiva de não ser uma mulher e como é que a partir disso se olha ao mundo. E ela, porque muda tudo. E o TED Talk dela, o TED Talk discorre sobre isso, né? Sobre em que horas que você se coloca como você é e como isso muda não só como você percebe o mundo, mas como o mundo te percebe. É chuchuzinho. Nossa, muito bom. E eu acho que foi isso que as pessoas às vezes... Tem várias coisas aí, vocês foram falando, eu fui pensando em várias coisas, né? Uma é o tal do mimimi, né? Que eu acho que você falou muito bem, né, Renata? Quem não vivencia, quem ouve, por exemplo, uma demanda de acomodação de uma pessoa, né, autista, fala, por exemplo, a gente vai ter a festa da empresa, depois vai ter o happy hour, aí você fala, olha, cara, não tem condições. A Renata está quase tendo. Para quem não está vendo, está ouvindo a versão em áudio, a Renata estava quase tendo um ataque cardíaco aqui. Mas. E aí a pessoa fala: não, mas é mimimi, não, faz um esforço, vai lá, porque você, quando você não vivencia aquela experiência, você não às vezes não entende, você não tem essa sensibilidade, você vai falar, para de besteira, todo mundo faz, você se adapta. Né? E eu acho que é isso que é o difícil de quando você é neurodivergente, e talvez mais difícil ainda quando você é neurodivergente diagnosticado mais tarde, porque você só vai significar todas aquelas experiências depois. Né? E aí o fato de eu ser LGBT, às vezes eu pensava, isso não está acontecendo, isso não deu certo, é porque eu sou LGBT. Aí depois que eu tive o diagnóstico, falei, nossa, aquele dia que eu falei para o meu chefe que isso é uma forma estranha de fazer negócios, eu devia ter calado a minha boca, ou pelo menos ter falado no privado, né? Então, algumas coisas que você vai aprendendo depois, né? Eu já tive muita de passar entrevista de emprego e a pessoa perguntar, você já tem experiência com isso? E aí eu falava, não. E aí as pessoas falam, mas mente, todo mundo mente no CV, na entrevista de emprego, por que você não está mentindo? Não é que eu não sei mentir, óbvio que eu sei mentir, né? Isso também é um dos mitos que as pessoas têm, sim, né? Os neurodivergentes não sabem mentir, óbvio que a gente sabe mentir, mas tem algumas coisas que na hora não passa, você está nervoso, e aí você vai no modo, né? No seu modo habitual. E aí eu acho que o masking, a questão da passabilidade, ele vem com uma carga cognitiva, sensorial, que quem não passa por isso talvez não dimensione, né? Então, eu talvez, sei lá, um paralelo que a gente pode fazer. Imagina você trabalhar, se mudar para a China ou para um outro país, e você ter que trabalhar em língua estrangeira todo dia, nos primeiros meses. Talvez esse seja o custo de você não poder ser autêntico, tanto na questão da passabilidade, quanto na questão do masking, né, de uma pessoa neurodivergente. E no caso da advogada, é interessante, porque tem o caso do autismo mais severo, né, de nível de suporte 3, né, no terceiro episódio, mas tem ela também passando por situações de sobrecarga,
E ela também tendo, né, estando no nível 1, dela tendo recursos para poder lidar com a sobrecarga, né? Então, tipo, a série não resolve com pó de plim, 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 mas mostra que ela consegue desenvolver algumas habilidades, alguns recursos para poder se proteger numa situação de sobrecarga. Mas tem vários episódios que mostra ela se aproximando de um meltdown. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Renata, como é que é um pouco essa experiência de colapsar na frente dos colegas de trabalho. Não, e você falou, eu tô puxando porque a Renata eu convidei a Renata depois de ouvir um episódio maravilhoso que ela gravou para o Introvertendo, né? Em que ela fala sobre sobrecarga. E aí, queria, se você pudesse compartilhar um pouco, né, de como lidar com uma sobrecarga, quais são as nossas estratégias, e para uma pessoa no espectro, uma pessoa neurodivergente, que poderia ser algumas dicas boas para poder lidar com uma sobrecarga no ambiente de trabalho? Eu acho que tem essa, né? Tem desde você, né? Primeiro, eu acho que é uma coisa que aparece também ali na série é você ter uma pessoa de confiança, né? E acho que isso vale para todas as questões, né? Quem são as pessoas com quem você realmente pode trocar? Porque você não vai chegar né? Você não chega no primeiro dia. Eu me lembro disso na época do meu diagnóstico, né? E tem gente que eu conheço desde a época do diagnóstico, só ficou sabendo na época do jornal, que falou: mas como você nunca me falou que você era autista? Eu falei: claro, porque eu chego numa conversa e falo: oi, tudo bem? Mas, não, você não sabe, descobri que eu sou autista. Não é uma coisa que você, né? Não é o papo do cafezinho, gente. Não é, né? É a minha vida, enfim. Então, essas pessoas de confiança já tinham algumas vezes já falado. Então, é para elas que eu peço ajuda. Você falou, por exemplo, dessa situação social, né? Acabou de ter o lançamento do Metrópolis, o programa que eu faço, teve um lançamento de um documentário de 35 anos do programa, no cinema. A ida, assim, né? Já é difícil, mas eu já tenho algumas... Eu não falaria masking, né? Nem script, mas eu falo que são minhas táticas de sobrevivência, estratégias de sobrevivência para esses momentos, né? Enfim, eu acabo rodando muito mais nas rodas do que ficando falando com uma só, porque se eu ficar falando com uma, vai sair porcaria da minha boca, porque eu vou estar nervosa, vou estar ali, assim, sabe? Vou estar incomodada, porque tem barulho, porque tem luz, porque tem que fazer uma cara de bonita para foto, e eu odeio fazer foto, porque eu não sei o que fazer quando tem uma câmera parada na minha frente. Mas fomos lá, sobrevivemos então à chegada, assistimos o documentário. Aí tem a saída, que é aquela ansiedade desesperada, tipo, você tá com fome, eu já tô sentindo, né, nessa hora eu já tô com fome, já tô sentindo sobrecarga de estímulo e interação, que é uma coisa que faz com que a gente fique muito mais cansado. E aí ninguém decidia se ia ter, né, o tal happy hour maldito que você falou, do happy hour dos infernos depois, né, que já nem era mais happy hour, mas enfim. E aí teve uma hora que eu cheguei para uma das pessoas, que era uma das minhas pessoas de confiança, e falei: eu preciso ir embora, porque senão eu vou ter uma crise, porque eu tô, assim, deu, não consigo mais interagir, então você avisa para todo mundo que eu fui, eu tô indo, beijo, tchau. Vou falar 3 situações para mostrar como se repete padrão. Carnaval teve um ao vivo. Cara, quinta entrada ao vivo às 7 da manhã na 8ª escola, você já não tá mais que nem na primeira, né? E aí deu um pau que foi, uma hora mandaram de volta para mim, eu não tava armada. Assim como existe a reatividade que a gente falou, a tolerância à frustração dentro do espectro, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Que tem a ver com aquilo que eu te falei de tudo que vem da vida que não é o que você espera, já te dá um encontro e uma resposta, né, nesse estímulo. Antigamente, talvez eu brigaria com as pessoas. Na hora, né? Eu fiz a entrada, terminou, tô a puta da vida, porque tinha dado ruim. Eu consegui, né, me acalmar, falar: gente, tudo bem, ao vivo dá ruim. Na hora que eu cheguei na base, todo mundo querendo comemorar, só cheguei pra produtora e falei assim: eu preciso ir embora. Ou, tudo bem se você não me dá um carro. Tudo bem se eu sair andando? Olha que ideia genial, né? Sair andando numa Airbnb ali no meio do carnaval, mas era o que eu ia fazer, de desespero que eu tava. Ela falou: como assim? Eu falei: não vai dar bom eu ficar aqui. Não vai dar bom, eu realmente preciso ir embora. Ela tinha um outro convidado, ela me enfiou no carro do outro convidado, e lá fui eu.
Então, eu acho que isso, por exemplo, é a minha primeira coisa, é você saber que você está tendo um colapso, saber reconhecer em você. Que nesse segundo caso e no dia, nos 2 casos, assim, eu estava irritada, eu já estava, né, eu estava com fome, no outro estava puta pela frustração, mas eu entendi que ali também tinha não era só isso, né? Tinha tido muito estímulo, tinha cansaço, então que havia ali a iminência de um colapso. E você não precisa colocar isso para todo mundo, mas você chegar para uma pessoa, que eu chamo muito, é um termo que a gente desenvolveu na época da pandemia, né? Que é quem é a sua pessoa de segurança dentro daquela situação. Se você é uma pessoa que é mais sensível, que está mais exposta, é importante ter uma pessoa de segurança, nem que seja só para você trocar olhar. Você talvez não chegue na iminência do colapso, porque daí talvez uma troca de olhar te segura ali. E a gente vê também isso algumas vezes na série, né? Acho que não nomeado desse jeito, mas você vê essas situações. É aquela pessoa que você pode virar e falar, cara, não tá dando bom, não vai dar bom. Eu hoje em dia aprendi a falar isso, olha, gente, não vai dar. Quando eu tive a grande crise que eu tive esse ano, né, que realmente daí foi realmente uma crise, um colapso, a gente conseguiu resolver. E eu, né, me lembro de estar falando no telefone, me balançando. Quando eu tava me balançando, cara, assim, eu já tô num outro lado do arco-íris, né? Porque já passaram os steams, a gente tá falando até de como é que a gente faz para as pessoas não reconhecerem. O meu maior eu não tenho unha, praticamente, porque eu fico assim, ó, cutucando as minhas unhas o tempo todo, só que ninguém percebe, porque você tá mexendo na mão e no dedo. Olha que mesquinho desgracento. Né? Então, assim, mas voltando, então, né, a gente terminou de resolver, falou, tá, eu falei assim, agora eu tô tendo realmente uma crise, eu preciso de 40 minutos para me abaixar, né, eu vou demorar para baixar, para poder voltar a falar com você. Conseguimos resolver o imediato? Então tá bom, licença, daqui a pouco a gente volta. Eu, né, há muito tempo não tenho um colapso no meio de um ambiente como esse, mas já tive. E eu acho que o pior não é ter o colapso. O pior é que na hora que o colapso passa, a gente fica se sentindo muito ruim. É a vergonha, né? Dá uma sensação de derrota, de humilhação, assim. Não há exaltação que a Bíblia prometa que vai compensar essa humilhação, entendeu? Então, eu acho que essa que é a maior dificuldade. E a sensação é muito ruim, cara. Então, no que você puder ter alguém que você possa falar, olha, chegamos num ponto aqui que não tem retorno, me ajuda a sair fora, é maravilhoso. Eu acho que da sua pergunta. Não, eu achei maravilhoso. Eu acho que é isso. De novo, eu volto para a questão, né, do diagnóstico, porque quando você tem um diagnóstico, eu até brinco, eu coloco nas minhas apresentações, né? Sabe aquele meme do cara que faz, né? Quando você tem um diagnóstico, para você é assim, para as pessoas é tipo, tá, e aí? Você não vai sair falando para todo mundo, eu tive o diagnóstico. As pessoas não entendem, e para as pessoas que entendem, elas vão falar, tá, tudo bem, é você, eu sempre soube, tá, é como você é. Você não tá me dizendo nada de novo, né? Tem gente também que não sabe lidar e é grosseiro. Eu ouvi na época do meu diagnóstico, tinha uma pessoa ficava falando assim, mas você não é, né? Você não é autista, você não pode ser autista. Tem um dia que eu quase falei para ela, falei, obrigada, amiga, você que é, né, a reencarnação de toda a psicanálise e psicoterapia aqui, por me contar que todo mundo tá errado e você que tá certa. E os médicos, né? Você não viu sei, Renata. o trailer da segunda temporada? Ainda não. O trailer, na verdade, é tipo um teaser. Ela, né, na verdade, né, e o Gugu tipo, começa quando ela indo se apresentar e aí ela vai lembrando da temporada antiga de todo mundo falando, não fale isso, não fale aquilo, não faça ecolalia, não fale de balé. E aí a última frase é aquele cara falando, me conte mais sobre você. Eu acho que o acolhimento, ele faz toda a diferença, né? Eu acho que é uma opção do indivíduo querer externar ou não, né, das suas condições, mas você estando consciente e se sentindo, e tendo um ambiente que você percebe que você pode falar de maneira horizontal, né, eu não preciso chegar em todas as reuniões que eu tenho e falar, gente, estou no espectro autista, portanto eu falo de maneira assertiva. Eu posso começar uma reunião falando, gente, eu tenho um jeito de falar, às vezes que parece que a minha ideia, né, é só o que vale. Não é, tá? É o jeito que eu falo, então fiquem à vontade para colocar. Eu estou falando que eu já vivi isso antes. Falei a mesma coisa, tornei o ambiente tão descontraído e horizontal quanto, sem precisar também colocar. Porque eu não vou começar uma reunião falando oi, prazer, não é uma reunião, né, do TE Anônimo.
Vamos lá, então, rapidinho, eu vou indicar, na verdade, existe, eu acho que tá na Netflix ainda, eu sei que na Amazon também tem, tanto a cinebiografia, que é estrelada pela Claire Danes, que a gente ama, quanto o documentário sobre a Temple Grandin. Temple Grandin é uma bióloga norte-americana no espectro. Ela, inclusive, revoluciona a maneira como é feito o abate animal para diminuir o sofrimento dos bichos, né? Ela é super estudada, ela tá viva, dá entrevistas, palestras. O que é muito massa, já que a gente estava falando de rigidez cognitiva, é isso. Ela realmente, ela demora muito para... Ela revoluciona uma indústria e ela demora muito para conseguir implantar isso, porque como ela tem um jeito muito típico de falar, uma maneira de agir e pensar que é fora do padrão, as pessoas estão presas à sua rigidez cognitiva e não conseguem ouvir o que ela tem a dizer. Então, né, e aí vou juntar isso com um livro que eu li recentemente, que é Onde Vivem os Minotauros, Onde Passam os Minotauros, ai meu Deus, é o livro novo do Joca Reiners Terron, publicado pela Todavia. Peraí, gente, agora assim, 1 minuto eu vou ter que fazer a cola do livro, porque eu acabei de ler Minotauros. Vamos lá, Rapidex, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Onde passam os minotauros, exatamente, falei certinho, é o novo livro do Joca, e é muito massa, e ele cita Temple Grandin, e cita justamente, ele faz uma brincadeira de ponto de vista de narrativa, que uma hora são as pessoas e uma hora são os animais que estão narrando, e você nem sempre percebe quem é quem. Gostei muito. Olha, que legal. Livraço. Eu vou recomendar um dorama também. Esse foi o primeiro dorama que eu vi. Eu ainda não vi o próximo, né? O que eu estou recomendando, que é o Tudo Bem Não Ser Normal, mas foi muito elogiado também. Também está na Netflix. Também tem um IMDb de 8.6 e também tem outras representatividades. Recomendo também o episódio do Introvertendo, da Renata, né, em que ela fala sobre sobrecarga, né, eu não me lembro todo o tema, mas eu acho que era sobrecarga e saúde mental, né, crise, sobrecarga sensorial. E eu também recomendo os outros episódios que a gente fez sobre a temática, né, então as séries que a gente também recomendou nos outros episódios. Então a gente fez um episódio sobre neurodiversidade, eu e Pedro, e eu fiz já uns 2 anos atrás um episódio com o William Shimura sobre autismo. Então a gente tem também esses outros episódios aí também no Diversiarte que você pode acompanhar, e aí que a gente fala sobre outras séries, né? Fala sobre o como nos vem, o Atypical, e falamos sobre qual era Everything's Gonna Be Okay também, que a ideia é mostrar outras representatividades, é mostrar também um movimento que a gente está começando a ver também de pessoas autistas representando personagens autistas. Não é o caso da Advogada Extraordinária, mas a gente vê cada vez mais séries também de pessoas autistas representando pessoas autistas. Então essas são as minhas recomendações para hoje. Oi, eu vou ser bem rápido. Na verdade, a minha recomendação é uma série chamada Caminho do Céu, que foi uma recomendação da minha mãe, que está viciada em dorama, que inclusive tinha implorado para eu assistir o da Advogada, e quando ela me viu assistindo, ela ficou super feliz. E aí ela tinha me falado que também tinha esse A Caminho do Céu, que é uma série de 2021. Eu não tenho certeza se tem na Netflix, mas eu acho que sim. Se eu não me engano, Acho tem. E é uma série sobre luto. E eu vou começar logo depois que eu terminar de assistir o da Advogada, mas assistam esse também, porque esse a minha mãe falou que é bom, então deve ser muito legal. Eu já quero ver. Adorei essa fonte de recomendação. Ela virou dorameira do nada. Eu também não entendi. Eu vi todas as novelas. O Advogado eu assisti, eu falei para minha sogra. Ai, sogra, você tem que assistir, que é muito bom. Não, ela vai gostar demais, é muito bom mesmo. Renata, esse é o momento geralmente que a gente pede para a convidada falar sobre seus projetos, qualquer coisa que você quiser falar nesse momento. O que eu quero falar é que eu adorei essa conversa com o Pedro Eduardo, fico muito feliz de participar do Diversiarte. Tô lá, quem quiser ver essa carinha, quem só tá me ouvindo e quiser ver essa carinha,
Metrópolis Programa na TV Cultura, e além da TV, como somos uma TV pública, e eu acho isso muito importante falar, nosso compromisso é com a comunicação social, toda a programação está disponível no YouTube, é só entrar no YouTube do Metrópolis. Eu pretendo voltar com a minha coluna falando sobre o espectro, só preciso me organizar aqui, que é o mais difícil dessa vida contemporânea. E redes sociais, eu sempre falo Renata Sim, como o sobrenome é Simões, eu uso Renata Sim, mas mais importante, gente, é isso, né? A gente continuar juntos aí, batalhando para que, enfim, as pessoas entendam que é o afeto que transforma as nossas relações e que promove a inclusão. Renata, obrigado, agradeço muito por aceitar de tanto coração, de tanto bom grado e por todos os papos que a gente teve. E tenho certeza que esse episódio vai ser, assim, muito marcante. A única coisa que eu vou falar é que foi um dos melhores. Eu me diverti bastante, gostei muito. De verdade. Achei muito legal. Hoje tivemos um papo incrível sobre masking. Se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, deixe um comentário para a gente no nosso perfil no Instagram, @diversiadepodcast, ou se preferir, a gente está também no Instagram com os nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.